Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui nesse espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Daniela Craide, gerente proprietária do Iaiá Bistrô. Dani, obrigado por ter vindo aqui. É um prazer, muito obrigado pelo convite. E é legal saber que umas pessoas que nascem no Rio Grande do Sul conseguem ter um restaurante tão bacana, né? Com tudo que tu vai contar, mas é que tu não nasceu proprietário de restaurante, né? Conta um pouco dessa trajetória até ter o Iaiá. Bom, eu sou agrônoma de formação, completamente outra área. Se bem que não também, né? Produção de alimentos tem muito a ver com restaurante. Total. Na verdade, meu pai era um engenheiro, foi muito bem sucedido na área de armazenagem e ele tinha uma visão que ele queria que as filhas, nós somos 3, tivessem uma maneira de trabalhar por conta própria. Então ele investiu em fazenda, ele comprou 2 fazendas. Já queria filhas independentes Já, lá atrás. Sem dúvida. Moderninho teu pai? Moderninho, super moderno. Então, nessa época ele estava adquirindo as fazendas, eu era pós-adolescente e eu optei por agronomia. E até hoje é uma paixão minha, assim, o mato, o campo, o pé na terra, quando eu preciso me soltar um pouco, né, me sair dessa tensão toda, eu vou geralmente ou para o mato, ou para uma cachoeira, ou para o mar. Bom, então eu exerci a profissão há algum tempo, a gente teve um tambo leiteiro em Arroio dos Ratos, bem grande, com alta tecnologia e tal. E na época, nos anos 90, minha tia e minha mãe estavam muito ligadas em gastronomia. Minha família é muito da área gastronômica, né? Minhas tias, minhas avós sempre cozinharam muito bem. Eu sou alemã, húngara com libanês. Então, meu marido brinca que eu sou um conflito ambulante. E eram 2 famílias que estavam sempre em volta da mesa, né? Minha avó fazia um tacho, fazia figadas, doces de fruta, enfim. A minha família sempre foi muito ligada a isso. Então, eu na fazenda, administrando, produzindo leite, e minha mãe e minha tia começaram a falar muito em ter um restaurante, um lugar pequenininho, gostoso, que elas pudessem fazer o que elas gostavam. Mas então, Iaiá Bistrô, daí começou, bolou, né? Teve a ideia para começar o Iaiá Bistrô? Na verdade, eu disse besteira. Aí surgiu o sanduíche voador. Ah, bacana. Sanduíche voador, a gente abriu no Moinhos de Vento. Minha tia, minha mãe e eu. Elas cuidavam a parte mais de gastronomia, a parte da cozinha, escolha de receitas e tal. E eu cuidava mais da parte administrativa e atendimento. Bom, foi um ícone, né, da época, né? A gente, na verdade, escolheu o Moinhos de Vento meio porque era um lugar muito bacana, muitas casas antigas, mas era um bairro exclusivamente residencial na época. Tinha praticamente uma padaria na Padre Chagas e nós montamos o Iaiá Bistrô na Praça Maurício Cardoso, o sanduíche voador. O coração do sanduíche fica pulsando, mas não sai. Bom, foi muito bacana, foi um aprendizado, né, tremendo, super. E é uma coisa interessante porque aí eu vou falar assim, muita gente gosta de gastronomia e quer abrir um restaurante. É muito complicado abrir um restaurante, né? E o sanduíche valeu para a gente realmente aprender os meandros da coisa, os detalhes, as coisas chatas que estão dentro do empreendimento. Não é só glamour, tem estudo, tem pesquisa, né? Então, o pessoal não percebe a diferença entre estar no salão, né? Onde o pessoal janta, e a cozinha, né? Esses dias eu ouvi um empreendedor falando isso. Se o cara não gosta de estar suado, de estar no calor, como é que tu vai ter um restaurante se tu vai estar mais tempo na cozinha ou envolvido, né? Ainda mais um chefe, né? Do que naquela parte da vitrine, né? Mais glamurosa, realmente. E a outra coisa também é tu gostar de cozinhar. É uma coisa, né? Tu ter isso como profissão, realmente, em função até de calor, gestão, tudo é bem complicado. Mas foi uma época muito bacana, né? A gente praticamente criou um polo gastronômico no Moinhos de Vento, que é chocante, porque fomos os primeiros, né? Mas foi muito bem aceito pelo público. Foi o primeiro bistrô pequenininho, assim, em Porto Alegre. Foi muito bacana.
Mas eu tinha as duas atividades, né? Eu ia e vinha da fazenda e administrava o sanduichador, foi uma loucura. Tinha os meninos pequenos, eu tenho 2 filhos. Então foi realmente uma época, a gente jovem, né? A gente faz tudo. Mas foi uma época muito ativa, assim, e muito conflituosa, né? Porque eram problemas diferentes, eram coisas diferentes de administrar. Então, em determinado momento, eu saí do sanduíche voador, deixei com a minha mãe e com a minha tia, introduzi amigas minhas de adolescência que eram muito ligadas também, tanto a Marta Federici na parte de cozinha, como a Maria do Carmo Cupertino, a Duca, que é uma irmã minha também, que cuidou mais da parte de recepção e de organização, enfim, contato com o cliente. E aí voltei para a fazenda. Fiquei mais um tempo lá e, de repente, um cunhado meu me liga, ele hoje até nem é mais meu cunhado, mas é meu querido, Alexandre Baggio. Ele era professor de gastronomia, ele italiano Baggio, né, parente das meninas do Pupi Baggio. Ele me liga na tarde e diz: Dani, eu estou aqui em Atlântida, eu tenho um ponto e nós vamos fazer um negócio. E eu disse: bom, vamos lá, que bom, né? Era um ponto bem pequenininho na praia de Atlântida, onde é a Saba, na lateral da Saba. Ele tinha os pais que moravam em Atlântida, então ele estava vivendo muito a praia naquela época. E a gente, bom, o que vamos fazer? Aí, a primeira ideia do Alexandre foi pizza. Eu disse não, italiano, né? Eu disse não, pizza já tem pizzarias ótimas em Atlântida, nós vamos estar na praia, então quem sabe a gente vai para a gastronomia brasileira, vai para o nordestino. E ele achou o máximo, ele morou muitos anos em Salvador, então ele tem toda essa bagagem, né? Então a gente tinha a expertise do Alexandre e a gente tinha um modelo de negócio que não existia na época, né? E ainda bem que até hoje meio que não existe em Porto Alegre, que é a culinária nordestina, né? Que depois evoluiu para a culinária brasileira como um todo. Então, nós começamos na Praia de Atlântida em 2009, num lugar pequenininho, charmosinho, só com culinária baiana, para testar produto, ver como é que funcionava, ver se a gente conseguia atender nosso público-alvo. Porque e sazonal, né? Lá tem essa questão... Isso nos pegou de surpresa, porque eu, como uma frequentadora de Atlântida na época dos anos 80, 70 e poucos, eu tinha aquela coisa de Atlântida que a família se mudava para a praia, né? E hoje já não é bem assim, o pessoal não consegue parar tanto tempo, então o pessoal trabalha durante a semana e vai à praia aos finais de semana. Então esse aspecto é bem complicado e eu tenho o maior respeito por quem tem empreendimentos na praia, porque realmente é uma sazonalidade muito louca e muito curta, né? O período de movimento e de venda é bastante curto. Então, é uma logística complicada, né? Até sob o aspecto de pessoal para trabalhar. Suprimentos, fornecedor, tudo é um xadrez. É um xadrez. Claro que, conforme a praia vai evoluindo e tal, por exemplo, fornecedores hoje já é bem mais fácil, né? Tem bons fornecedores que entregam. Mas pessoal sempre é um ponto-chave, né? Gente para trabalhar, e na praia é bem mais difícil, porque são poucos meses concentrados e com muita demanda, né? Enfim, mas deu certo, né? Só a gente percebeu que para o nosso negócio a praia seria muito complicado. Então a gente fez esse teste de produto, a gente abriu, passou o verão de 2009 lá. Eu fiquei direto, meu marido ia e vinha, o que deu o apelido dele de ioiô. O marido da Iaiá. Ele não gostou muito da brincadeira. Mas, enfim, foi uma época bacana, porque foi realmente um teste de produto. Sim. Foi um período bem intenso. E aí, então, bom, fechou fevereiro, início de março. Bom, vamos levar o Iaiá para Porto Alegre. Aí aquela função que a gente sabe, procurar ponto, né, decidir aonde pôr. Eu, como fui criada em Porto Alegre, na Zona Sul, eu tinha essa preferência pela Zona Sul. O sanduíche voador era no Moinhos, que é um lugar muito bom, porque tem um fluxo muito grande, né, de clientes, enfim. Mas eu gostava muito da Zona Sul, até porque, como a gente trouxe o Iaiá da praia, ele tinha esse viés de praia, né? Esse viés de
frescor, né? E eu sempre achei que a Zona Sul, em Porto Alegre, é uma região que lembra muito praia, ou mesmo interior, né? Meu pai tomava banho em Ipanema, tomava banho na Assunção. Exatamente. Quando dava para tomar banho. Dava. E vamos torcer para que logo a gente consiga também, né? Sim, essa proximidade com o rio, né? Sim. É uma coisa que solta mais as pessoas, né? As pessoas da Zona Sul se vestem mais soltas. No verão a gente vê pessoas de biquíni, de saída de banho no supermercado, né? Então realmente tem essa coisa bem praiana, assim. Então, bom, achamos ponto, foi difícil também. Duas coisas que a gente acha, quem vai abrir restaurante, que é fácil. Uma é escolher um nome. E a outra é saber aonde botar, qual é o ponto bacana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa dramática, Sim. que daí a gente responde essas duas maiores dificuldades na volta do segundo bloco, porque isso é bacana, vamos deixar esse gancho. Okay. Multi Entrevista vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com a Daniela Craide, gerente proprietária do Iaiá Bistrô. Daí, então, a gente fechou o primeiro bloco com duas coisas que parece fácil, mas não é fácil. Achar o ponto, achar o nome. Como é que tu conseguiu? Pois é, o ponto é procurar. A gente tinha mais ou menos uma ideia de que tipo de ponto a gente queria, né? A proximidade com o rio é bacana, mas estar na beira do rio, ao meu ver, é um pouco complicada. Acertou. Né? Agora a gente sabe que tu acertou muito. Pois é, porque pensa bem, o rio dá aquele astral de praia, é muito bacana, mas imagina no nosso inverno de 4 graus, um minuano batendo, ou uma chuva daquelas que a gente conhece deitadas, e o restaurante ali na frente do rio, né? Ou uma enchente que tu perderia tudo. Exato. Então, assim, primavera, verão é maravilhoso, mas inverno já é complicado em qualquer lugar de Porto Alegre, né? O pessoal realmente tende a ficar em casa e tal. Mas na beira do rio é especialmente complicado. Então, eu queria esse astral de praia, mas eu não queria estar na beira da praia, né? Então, a gente mais ou menos tinha algumas ideias nesse sentido, né? A outra coisa que a gente sempre pensa em colocar num lugar que tenha bastante fluxo, né, na avenida principal, o que, por um certo aspecto, é bem interessante, né, encurta esse espaço de tempo no início, né, porque tu está mais à vista, mas a gente queria manter esse astral de praia interior, né, então a gente procurava uma rua realmente mais secundária, não com tanto movimento, sabendo que ia demorar mais para ser conhecido, enfim, mas para manter esse astral de tranquilidade, esse astral de interior praia. Aí, bom, procuramos horrores, a casa veio meio que por acaso, a minha mãe olhou a casa e disse, Dani, tem uma casa muito bacana. E eu olhei num primeiro momento, achei que não, mas depois a gente foi descobrindo a casa e, bom, é a casa, né? Ela é muito bacana, ela tem um astral, é uma casa dos anos 50. É uma casa que tem uma história interessante, ela tem 5 casas iguais na Zona Sul. A pessoa que mandou, a viúva que mandou fazer a casa, reza a lenda que mandou fazer para as filhas. E todas idênticas. Não são de um lado a lado, elas são espalhadas pelo bairro. E tem uma lenda muito bacana com essas casas, que surgiu que as casas seriam interligadas por túneis embaixo da terra. Olha que bacana. Então, é uma história bem legal, né? Volta e meia vem criança e quer saber onde é que é o túnel. Enfim, a casa acabou caindo no nosso colo, assim, depois de muito procurar, e é um lugar muito bacana. E o nome? Bom, todo mundo acha que tem o nome, né? Eu tinha alguns nomes que eu gostava bastante, que remetia ao brasileiro e tal, mas uma das coisas que a gente tem que se preocupar é com marca registrada. Né? Então, às vezes, o pessoal escolhe um nome muito bacana e não se atenta para isso, e mais adiante vai dar problema, né? A gente conhece vários que tiveram que trocar o nome, e aí isso é um problema sério. Então, fomos pesquisando e surgiu o Iaiá, que é um nome curto, é um nome sonoro, né? O que a gente pensava bem fácil de lembrar, e é uma palavra que remete a muitas coisas, né? Na Bahia, principalmente, o quindim de Iaiá, Iaiá, Iaiô, é uma corruptela da Sinhá, né? A Sinhá, a mulher do patrão,
que virou Iaiá. Então, a origem desse nome vem daí. Mas que é muito usado hoje, né? A cozinheira Iaiá é uma figura da nossa história. Na minha cabeça já vem um risoto de camarão automático. Sempre, né? Ou um bobó de camarão, mais baiano ainda. Depois que a gente escolheu o Iaiá, a gente descobriu que a primeira mulher a ter um programa de culinária na rádio gaúcha foi a Iaiá Ribeiro, mãe da nossa Célia Ribeiro. Então, os mais velhos também tinham esse link, olha que bacana, daqui, Iaiá com cozinha. Que bacana. Né? Muito legal, né? Então, fechou todas, ficou bacana. A gente se orgulha muito disso. Você pode criar um programa de TV ou de rádio, uma agrônoma na cozinha. Não existe também, né? Acho que não, uma boa ideia. E aí me conta, como que está hoje? Como é que está a equipe? Como é que funciona? Que dias? Como é que funciona hoje o negócio? Bom, a gente começou trabalhando à noite. Olha, temos imagens. Ai, que legal. Começamos trabalhando à noite e aos finais de semana para almoço. Porque a gente já tinha ideia que realmente a Zona Sul durante a semana é mais complicada e é bastante complicada. A Zona Sul é um bairro quase que dormitório, né? Estão vindo agora empresas, ainda bem, e aí a tendência é, depois a gente pode falar nisso, mudar um pouco isso, mas é um bairro que durante a semana o pessoal que mora lá normalmente trabalha fora, né? Então a gente já tinha mais ou menos essa noção, então a gente já trabalhava só à noite durante a semana. Com a pandemia, pós-pandemia, a gente teve que reformular tudo isso e tivemos que abrir o tempo todo, porque realmente ficou uma situação bem complicada. Então, hoje a gente abre de terça a sábado, meio-dia e noite. A gente tem uma proposta ao meio-dia de almoço executivo. Sempre que a casa abre, o nosso cardápio usual está funcionando, é o à la carte, né? Mas a gente tem esse formato também, almoço executivo, durante a semana, que é sempre um prato, uma entrada, um prato e uma sobremesa, um preço mais acessível para quem está trabalhando e come seguido lá. Aceitamos os cartões, refeição, enfim. E aos finais de semana a gente abre ao meio-dia, que é o nosso forte, né? Então, aos finais de semana a casa lota, tem espera, é bem bacana. O público muda um pouquinho, é um público mais família, né? Vão crianças, é um público bacana. Então, uma coisa mais linda que a outra, não tem como não comer com os olhos também, né? Mas e o que tu entende, assim, que todos esses conceitos foram testados e hoje tu já está consolidada, né? Sim. Mas enfrentou uma pandemia, período de enchente ali que isolou o mundo, como que tu vem fazendo para superar? Porque boa parte das empresas não dura, né? Como o Sebrae fala, né? Os primeiros anos. Quanto tempo está e o que tu acha que ainda vai acontecer? É uma jornada bem difícil, né? Normalmente já é difícil esse ramo, né? A gente tem que ser muito rápidos nas decisões. Eu não me julgo uma pessoa muito rápida para decidir, eu sou muito coração, tu né? É artista. Então então que pinta o quadro, não é a que vende o quadro. Exato, a gente se apega muito às coisas, né? E um empresário rápido é muito importante nesse ramo. Então, essa é uma coisa difícil, né? Tem empresários que são mais ágeis em tomar decisões, e eu, como sou mais coração mesmo, eu me apego muito às coisas. E, particularmente, nós aqui, primeiro o Brasil todo com a pandemia, e depois com a enchente, meu Deus, né? Foi bem complicado. Realmente, a gente teve que tomar decisões rápidas. Na pandemia, a gente entrou no delivery, que a gente não tinha essa expertise, né? Foi uma coisa que teve que ser na hora, então a gente teve que meio que se reinventar. E aí tem outros desafios, né? Porque uma coisa é tu ter um restaurante e tu ter essa experiência para o cliente. A outra coisa é tu entregar essa comida em casa sem essa experiência, né? De contato, de olho no olho, de pertencimento. Então, realmente foi bem difícil. Mas estamos aí, a gente se reinventou, a gente dividiu a equipe, começamos a trabalhar ao meio-dia com a mesma equipe, então uma parte da equipe de dia, uma parte da equipe de noite. Então, foi coisas que foram, né? E quantos são hoje lá? Nós temos uma equipe relativamente pequena até, a gente tem 11 pessoas trabalhando conosco.
11 numa cozinha já se vai, tem que... Na verdade são 11 total, né? Na tá. cozinha são 5, depois tem o atendimento, tem o pessoal que auxilia na limpeza. E tu ainda bota a mão na massa ou tu... Sempre. Como eu te disse, eu sou coração, né? E isso é uma briga, porque na verdade eu tinha que me ater mais na parte administrativa, porque é uma coisa que demanda muito. Mas o meu coração está me puxando sempre. Claro, muito bom. E hoje, quando as pessoas vão lá, eles querem o quê? O que mais o pessoal busca? Tem o carro-chefe? Tu diz da comida? Da comida? Sem dúvida nenhuma, o nosso carro-chefe é o baiano, né? A gente mudou, isso eu acabei não falando, a gente mudou um pouco a proposta inicial de culinária baiana para uma proposta de culinária regional brasileira. Então, isso é importante falar. O Iaiá, muitas pessoas pensam que o Iaiá é um restaurante de culinária baiana, até porque a nossa baiana, no logo é a nossa baiana, feita por uma artista maravilhosa da Zona Sul, a Nilza Desorte. Ela fez uma baiana muito bacana, a gente queria ela com traços rústicos, ficou bem bacana. A gente fez uma placa muito bacana também. Então, isso linka muito com a culinária baiana, né? Na praia, a gente começou com culinária baiana, nordestina. Mas quando a gente veio para Porto Alegre, a gente ampliou o cardápio, até porque o gaúcho tem que ter carne vermelha no cardápio. Porque o que acontecia? Muita gente, não gosto de culinária baiana, não vou. Porque fica muito afunilado o produto, né? Então, a nossa ideia é passear pelo Brasil. Né? E isso é bacana porque a gente acaba recebendo muito estrangeiro que está na cidade, que não vai conseguir viajar, e acaba conseguindo conhecer a culinária do norte, a culinária do centro-oeste, e mesmo a culinária do sul. A gente tem pratos como matambre, como espinhaço de cordeiro, que são pratos bem emblemáticos, né? Principalmente da região do Pampa, da fronteira. Mas, enfim, é um dia a dia de aprendizados, né? Que vai nos moldando e nos levando para os caminhos. Muito bom. Dani, obrigado pela aula, uma verdadeira aula, né, de empreendedorismo, inspiração, encarar desafios, sejam eles quais forem, né? Quem quiser seguir, @iaiá_bistrô. Show, bacana. Obrigado por ter vindo aqui hoje. O prazer foi meu. E você que gostou desse conteúdo e acha que ele possa servir para mais pessoas, compartilha no nosso canal no YouTube com mais pessoas. Hoje o Multi Entrevistas fica por aqui. Obrigado e até o próximo programa.